Tá dando aqui. Boa noite. Tudo bem? Esperar ela entrar. Só aguardar a Michelle chegar. O pessoal também tá entrando aí. Já chegou. Já vamos começar. Posicionar o celular direitinho aqui. As pessoas estão se perguntando como é que eu faço a mágica da porta. Tudo bem, Fabi? Olá, Quanto tudo tempo, bem, né? Michelle? Pois é, quanto tempo? E aí, como Tem é que te tá? visto muito, mas não pessoalmente. É verdade, é verdade. E como é que tá a história da Sim, as pandemia aí em lives Minas? aí. Oi? Como é que tá a história da pandemia aí em Minas? Ah, tem alguma conexão que tá pensando aí? É minha ou a tua? Não Fábio, sei, a sua imagem travou para mim. travou? Travou. Eu não ouvi sua pergunta e ficou a tela congelada. Como é que tá a Agora tá situação boa. aí da pandemia aí em Minas? Ah, difícil. Bem complicada, né? Estamos todos aí em isolamento, as crianças em casa, as aulas online. Tá difícil. Mas vamos seguindo, né? Sim, Você sim. tá ouvindo bem? Ô, você tá dando interferência, não Tá me sei ouvindo? exatamente o que. Hã? Tá dando algum. Deixa eu só minimizar. Não Tá. sei se é mensagem que tá chegando. Sim, porque tem gente me perguntando agora. Me passa o link. Aí ontem eu atrasei na live com a Rosa porque fui botar no modo avião. Aham. Não sabia que. O Hugo falou assim: Michele, bota no modo avião, Michele. Ele, Pernambuco, né? E eu botei no modo avião, esperando a Rosa. Tava aqui, sentadinho, esperando e tal. Nada da Rosa, a Rosa não aparecia. E hoje que eu fui ver o vídeo, que a Rosa tava lá esperando. Vamos esperar a Michelle. Vamos, porque não, eu sou a única que Eu consigo assisti. fazer função paterna na Michelle. E eu aqui esperando, modo avião. Eu Enfim, assisti. Enfim. Então, boa noite, né? Obrigada de novo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou te apresentar para a gente não perder tempo, porque são poucos minutos, é, tá bom? Para você ter bastante tempo para falar, tá bom? Então, pessoal, a Michele é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia e educação pela USP, né? Doutora em psicologia escolar do desenvolvimento humano também da USP, professora e coordenadora dos cursos de especialização psicologia hospitalar da saúde e psicopatologia da infância e adolescência e psicanálise no Hospital Santa Catarina de Blumenau, coautora e coorganizadora dos livros Por uma Nova Psicopatologia, que já está na segunda edição. Olha onde eu te conheci, aqui, onde eu te conheci, lá no NEP com a Roberta. E também dos desafios atuais, práticas em hospitais e nas instituições de saúde. Não encontrei esse para fazer o sorteio, infelizmente, porque está esgotado. Então, o sorteio será do mal-estar, medicalização da infância, de sofrimento. Nós vamos ter um sorteio ao fim das lives. Tem também
os textos, né? Tanto no branco, aqui no Mal-Estar da Infância, quanto aqui no Adoecer. Tem seus textos, né? Tem todos, né, Ah, Fabi? Tem Quase todos. todos, estou esperando que está no forno. Eu sei que tem alguns aí no forno, estou aguardando. Então, o motivo de eu ter convidado, né, você, Michele, é que nós já temos 20 anos aqui com a escola. Eu sou coordenadora aqui da Escola Beabá, né? Idealizadora, ao lado do meu esposo Luciano, aqui já há 20 anos. E durante todo esse tempo, a gente recebe muitas crianças bem novinhas, diagnosticadas, medicalizadas, né? E desde que eu tive em contato com a psicanálise, isso foi assim um alerta que a gente precisa estudar, a gente precisa refletir, né? E lá, né, lá no encontro do NEP, em Poços, né? Eu falei, eu quero Michele aqui no Beabá um dia. E aí vai ser por live, a primeira. Vai ser virar aqui, pessoalmente, hein? Claro, claro, irei. Então, Michele, o nosso tema de hoje, né, são os riscos do diagnóstico, né, na infância. Então, fica à vontade, né? O canal é seu. Não vou ficar interrompendo porque você tem muito para falar para nós, tá bom? Tá bem. Bom, pessoal, boa noite, né? A pessoa está entrando ainda. É um prazer, né? Fazer mais uma live. Essa semana foi. Escuta bem, Fabi, tá tranquilo? Sim, Dá para tá escutar bem? ótimo. Essa semana foi Dá pra ouvir. uma. Tem sido aí um concentrado de lives e é preciso marcar que essa é a primeira de 3, junto com a Escola Beabá, de Minas, Sim, né? E a ideia é justo cada uma delas a gente poder aprofundar um aspecto dessa questão, né? Não só da medicalização, né? Mas da função e também das problemáticas que se colocam, né? A partir da entrada da criança no âmbito escolar, né? Sabe que né, o pessoal ontem estava brincando, né? A Michelle está demorando, ela está se perfumando. Mas é interessante que se nesses momentos de ócio, que a gente vai tomar banho, escovar dentes, ficar pensando em coisas importantes, né? E em determinado momento me veio uma cena de que é um assunto que necessariamente consiste e ele implica pensar num campo minado. Né? Então, para quem está assistindo, convido vocês a pensar: o que é um campo minado? É um campo onde tu pisa, né? Tu não sabe bem onde pisa, porque tu nunca sabe onde vai explodir uma bomba. Né? Então, esse campo, né, da questão, né, da medicalização, por quê? Porque ele é um campo que ele envolve muitas áreas, né? E aí eu já vou abordar um pouquinho, quer dizer, como é que surge a história da medicalização, né? É importante marcar que medicalização não implica em prescrever medicamentos, mas quer dizer, de uma maneira, ler de uma perspectiva médica as problemáticas, né, no âmbito educacional, seja ele familiar, seja ele, né, escolar. E é interessante porque tem um livro do Jurandir Freire Costa chamado Ordem Médica e Norma Familiar, que eu gosto muito, recomendo para quem está assistindo a live, porque né, quer dizer, nesse livro e tem um artigo do Zafiropoulos chamado Histoire de la Medicalisation, História da Medicalização, em que, né, nesses dois, né, no livro do Jurandir e no artigo do Zafiropoulos, a gente ali encontra um pouco, e tem um artigo também do Michel Foucault, chamado História da Medicalização, em que ele vai abordar um pouquinho, quer dizer, como é que se consolida, como é que se dá essa história. Interessante porque quando a gente retoma o Ordem Médica e Norma Familiar, ali a gente começa a perceber que, quer dizer, o problema, e a partir desses 3 textos que eu citei, quer dizer, que o grande problema, né, da questão, quer dizer, o problema da questão da medicalização, ele sempre implicou num problema de inscrição da criança na ordem simbólica. Quer dizer, de uma passagem da família ao social. Porque numa outra live, num outro momento, e para quem já me escutou em alguns outros espaços,
devo lembrar aqui que houveram momentos da história em que as crianças com dificuldades, ora, eram eliminadas, ora, eram escondidas. Mas o que vai introduzir o problema da desadaptação escolar, como Maria Helena de Souza Pato magistralmente vai nomear como a psicologia do escolar, ou, né, quer dizer, ela é uma das primeiras autoras no Brasil, de alguma maneira, a se debruçar sobre o tema. Eu tive a grande oportunidade de tê-la na minha banca de qualificação de doutorado, né? Em que, quer dizer, onde se busca aí, então, tentar explicações, né, para a desadaptação da criança na escola. Estou falando isso porque, veja, quando é que o problema da desadaptação na escola vai surgir, Fábio? Quando a escola se torna obrigatória. Na França, antes que no Brasil, né? Então, na França, começa a surgir, então, a classe dos desadaptados, né? E aí vinham as nomeações da história da psiquiatria infantil, né? Né, o conceito né, a criança era idiota, retardada. Isso são ambos que a gente, assim, parece um retardado, um idiota. Não, foram conceitos da psiquiatria infantil, fundados a partir de Pinel, né, seus discípulos, né, fundamentalmente Jantar, e, né, fundando um campo aí, né, da psiquiatria infantil, Pinel, Esquirol, Jean Itard, etc., e que também, ao mesmo tempo, dá origem ao campo da educação especial, né? Que depois vai para os Estados Unidos, aí vem Pestalozzi, e aí outros autores, né? Que vão se debruçar sobre, né, o Freinet, né, Freinet e por aí vai. É interessante porque o que se produz com a obrigação escolar? Com a obrigação escolar, quer dizer, a invisibilidade da criança que até então estava em casa, e quem lembra do filme Meu Pé Direito vai acompanhar o que eu estou comentando. No filme Meu Pé Direito, é Meu Pé Direito ou Meu Pé Esquerdo? Não, acho que é o Meu Pé Direito, né? Que o pé direito, né? Tinha uma deficiência e tal. Tem uma passagem lindíssima do filme em que, bom, ele nasce com uma deficiência física, ele não tinha uma deficiência intelectual, muito menos uma fratura psíquica, por sinal, é um sujeito muito interessante, muito inteligente, muito interessante, muito artístico, muito vivo, né, a ponto de, né, essas histórias, desenhava com o pé, né, fazia poemas com o pé, essas histórias de superação que a gente conhece assim na história, né, e tem uma passagem lindíssima do filme em que, quer dizer, ele era de alguma maneira escondido dentro de casa, né, porque ele produzia muitos problemas na família. Né? Então, né, retardado, caçoavam dele, riam dele, abusavam dele, tiravam sarro dele. Né? Então, como se para se poupar, né, dessa ida para o social, a família então preferia mantê-lo dentro de casa. Né? Mas ele faz uma demanda de saída, né? E é muito lindo porque chega um determinado momento, acho que o nome dele é Chris, eu estou falando de um filme que eu vi há 15 anos atrás. De verdade, de verdade. É interessante que quando eu faço as lives, eu falando das questões, as coisas vão vindo para mim, né? Como se eu reconstruísse um certo, né, de coisas que eu venho trabalhando há muitos anos mesmo, né? E que chega um determinado momento em que ele é reconhecido pelo pai, e o pai leva ele, mesmo na sua condição de deficiência física, num bar e diz, bate na mesa e diz, esse é meu filho. E ali se abre uma revolução para esse sujeito, né? Porque, quer dizer, o reconhecimento paterno, esse é meu filho, né? Num bar onde todos os homens da cidade frequentavam, institui aí uma certa passagem, né, do âmbito privado para a ordem pública, que não é, né, sem efeitos.
né? Não é sem efeitos. Por que eu estou falando isso? Porque, de alguma maneira, esse pai, ele faz uma lógica inversa do que a gente percebe hoje. Ele vai disso no social, no bar, onde ele bebia sua cerveja, sua cachaça, não importa qual bebia. Mas era um espaço de convívio social entre os homens, então pensa isso, ó, 1900 alguma coisa atrás. Quer dizer, ele vai dizer assim, mesmo com as suas dificuldades, ele é o meu filho. Quer dizer, ele é um dos nossos. Ali ele escreve uma filiação. E ali ele lança o filho para frente. Certo? Veja, prestem atenção na palavra nomeação, filiação. São duas palavras que são chaves na live de hoje. Porque o que a gente observa no momento atual em que nós vivemos, que é um momento em que tanto a nomeação quanto a filiação, elas entram em questão. Porque, de alguma maneira, como se os pais, né, muito tomado narcisicamente pelas dificuldades do seu filho, ele vai para a escola, né, porque ele vai para a escola numa certa posição, né, é interessante porque o que a gente escuta, né, dos pais e mais, antes disso, quando é que os problemas começam, né, dentro das famílias? Quando é que se inscreve, quer dizer, a primeira marca que vai dar origem a isso que a gente chama de medicalização? Quando essa criança apresenta algum tipo de diferença em relação a outras crianças. Lembra vocês que vivemos atualmente no momento da história em que as famílias ou a vivência familiar está extremamente privatizada. Quer dizer, como se as famílias vivessem numa espécie de... Gostei da expressão que a Rosa utilizou ontem, uma espécie de cativeiro domiciliar, né? Onde o filho aí é tomado numa lógica muito narcísica, muito fechada, né? Quase como uma posição de objeto, propriedade privada dos pais, quase como assim, o que acontece dentro de casa, acontece dentro de casa e não interessa a ninguém, e aqui a gente faz como a gente quer. É uma família pouco permeada pelos interditos sociais, pouco permeada pelos, né, ordenadores sociais e mais, uma família pouco aberta para a intervenção do outro. Pouquíssimo, pouquíssimo. Né? Quer dizer, aí, mas, veja, não é uma questão... Veja, não se trata de um julgamento moral, porque a gente precisa inverter a pergunta. Eu faço a pausa para produzir uma reflexão. Vamos inverter a pergunta, vamos recolocar as coisas, Fábio. Acho que isso é fundamental, porque assim, né, não se trata de vir aqui, né, tocar o pau na família. A família não é disso que se trata, em hipótese alguma, assim como tocar o pau na escola, né? Porque assim, de genie, né, tá cheio o mundo, né? Lembra da música do Chico Buarque, né? Joga pedra na geni, ela foi feita para apanhar, né? Quer dizer, não se trata de jogar pedra na geni, mas justamente de poder se perguntar por que a geni está nesse lugar, porque se atiram pedras nela. Porque é fundamental que a gente precisa fazer hoje, certo? Porque veja, quem são as genis atuais? Família e escola. Todo mundo atira pedra na família, todo mundo atira pedra na escola. A pergunta é por quê? Que lugar que hoje família está e que lugar que hoje escola está, que todos se autorizam a atirar pedras e mais, todos se autorizam a querer legislar e dizer como deveriam fazer. Questão fundamental, porque, veja, se escola e família se defendem, porque também se sentem atacados. Se sentem atacados, porque de alguma maneira, quer dizer, são instituições sociais, família e escola, que hoje se encontram muito fragilizados. Por quê? Mais intimados por um social.
O que coloca tanto família quanto escola numa posição extremamente difícil e de desamparo. Que posição que as famílias hoje têm assumido de defesa, de se proteger contra os ataques do social, e que posição que a escola também tem assumido de posição de defesa contra os ataques do social. Né? Agora veja, a gente poderia voltar um pouco, e aí, Fábio, eu te conto um pouco de um trabalho que eu tenho feito num programa em Blumenau, que ele é nacional, chamado Cooper Jovem, que é um programa instituído por uma cooperativa de crédito chamada Ailos, que faz um trabalho lindíssimo de responsabilidade social, e eu assumi, na verdade, eu criei esse projeto chamado Grupo de Escuta de Professores, em várias escolas públicas da região, não só Blumenau, Timbó, Indaial, enfim, várias escolas, Guaramirim, enfim, Guaramirim e várias outras escolas, cidadezinhas aqui das redondezas, e eles têm um critério para escolher escola, que são escolas que de extrema vulnerabilidade social e que as problemáticas estão, né? Então, na verdade, é a comunidade que decide qual é a escola que será atendida, não somos nós, né? E a proposta ela é ofertada, mas ela não é obrigatória. Ou seja, eu tenho um contrato, um contrato simbólico com essa instituição, que é o seguinte: escola que não quer, eu não vou. Eu só vou sob demanda. Quando a escola demanda uma escuta psicanalítica, eu vou. Bom, o que a gente tem escutado, né? Quer dizer, o que eu tenho escutado aí, porque sempre tem alguém desse programa me acompanhando, principalmente, não sei se a Sharon está me assistindo, que é uma pessoa que eu trabalho há muitos anos, eu devo trabalhar com a Sharon, sei lá, quase 20 anos, mais ou menos, ou 15, né? Assim, um trabalho, um laço que começou quando ela estava na Unimed, e pela Unimed a gente fazia um trabalho lindíssimo, chamado Unimed Vida, e hoje eu lancei um site, e quem for lá no meu site vai ver lá, né, palestrante, assessoria, né, faço palestra, assessoria, porque é um pouco da história da minha trajetória profissional, Fábio, de muito laço com escola, e muita escuta de professores, palestra para pais, enfim, né, já venho há muito tempo desenvolvendo, né, esse trabalho. E o que a gente percebe, de alguma maneira, que houve um momento da história, e por isso que eu relembrei o Jurandir Freire Costa, que houve um momento da história em que, de alguma maneira, havia todo um simbólico, uma legitimação do lugar tanto da família quanto da escola. Vamos tentar pegar alguns fragmentos. E aqui eu estou tentando fazer uma pequena passagem da família tradicional para a família moderna, ou da família patriarcal para a família nuclear e conjugal, em que, né, por exemplo, as crianças, se forem conversar, se tem alguém aí escutando que é desse período, vai lembrar que as crianças eram espancadas, não só em casa, pelo pai e pela mãe, literalmente, mas veja, não era esse o entendimento que se tinha na época. Quer dizer, estava instituído, e por isso que a gente fazia uma comparação de diferentes períodos da história, fazendo um julgamento, de novo, retomo, não se trata de jogar pedra na GNI, não se trata de jogar pedra no outro momento da história. Gente, estava instituído, as crianças apanhavam. Sim. Estava instituído simbolicamente o discurso que as crianças apanhavam, e aquilo era, né, uma condição que acontecia com todas, ninguém ficava traumatizado, porque é quase como assim, cara, ganhei uma surra do meu pai, e o outro dizia, eu também. É claro que aconteciam absurdos aí nesse meio do caminho, como sempre aconteceu. Falava ontem na live com a Rosa, quer dizer, de antemão a ordem simbólica, a ordem civilizatória, a ordem da cultura nunca está garantida. Ou seja, cada dia nós precisamos renovar a aposta no pacto civilizatório. Ele não está garantido a priori. E isso é uma questão, né, que falava ontem Dana Arendt também, quer dizer, de alguma maneira, quer dizer, quando a gente esquece que a manutenção do pacto depende de cada um e que a responsabilidade pelo mundo que a gente vive depende de nós, de cada um, da sua atitude cotidiana, do seu bom dia para o seu vizinho. Quer dizer, se perde
essas condições. Porque, né, porque a gente vive uma certa a noção de público e privado, né, tão bem trabalhada pelo Richard Sennett, num livro denominado O Declínio do Homem Público, e num livro do Christopher Lasch, denominado O Mínimo Eu, onde ali, e aí eu diria, um outro livro do Lasch, maravilhoso, chamado Família, o Refúgio Sem Coração, enfim, Instituição Sitiada, ou né, um refúgio sem coração. Quer dizer, o que a gente vai ver, né? A família, a escola sendo sitiada por uma ruptura, com o que a Ana Arendt vai chamar da ruptura com a nossa relação com o passado, no livro Entre Passado e Futuro. Quer dizer, o que é a ruptura com o passado? Que é um pouco o que eu abordo em algumas discussões que eu faço. Hoje, a gente assim, né? Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Eu não quero que ele vivencie o que eu vivi, né? Eu quero que ele tenha uma vida diferente. Então, o La Jonquière vai dizer assim, como se a gente para de se referenciar pelo passado, esse não serve mais, uma recusa do passado, e nós passemos nesse momento a olhar para o futuro como sendo o norte na nossa direção. E o que tem no futuro? O ideal. Lindo isso, né? Você está acompanhando, gente? Que lindo isso! No futuro tem o quê? O ideal não tem a referência. E o ideal, quer dizer, o ideal ele tem a ver com o quê? Com fantasias, com imaginar mais, com uma certa perspectiva que ela é organizadora, porque a gente também poderia pensar no campo, mas que, quer dizer, como então seguir em frente sem ter visto o que aconteceu atrás, que é um pouco que a gente vê no contexto político atual, quando as pessoas dizem assim, ditadura? Não, ditadura não existiu. Isso é coisa dos comunistas. Nazismo? Não, nazismo não existiu. Isso é coisa de comunista. Quer dizer, como assim? Quer dizer, a recusa do passado chega a tal proporção que a gente começa a negar a própria história. E alguém sem história é alguém que vaga pelo mundo. Porque, veja, alguém sem história, uma cultura que não leva em conta a história, não consegue, de alguma maneira, localizar as referências que balizam o funcionamento, é quase como fica sem referência, eu não sei. E a gente entra num ponto importantíssimo, que é quando eu perco as referências do que acontece e as balizas do que acontece na minha própria vida, eu vou buscar a resposta onde, Fábio? Cérebro! Percebe? E aí vem a cultura, e aí vem a neurociência, e aí vem a tentativa de uma explicação neurobiológica para o que acontece no âmbito histórico e social. Tá claro até aqui, pessoal? Tá acompanhando? Beleza, vamos lá. Retomo um livro importantíssimo do Jurandir Freire Costa, de novo, intitulado História da Psiquiatria no Brasil. E eu vou dando as referências para que vocês possam retomar essas leituras, né? E vocês puderem fazer a leitura de vocês. Porque, veja, não é a Michele falando. Eu estou falando com base em autores seríssimos que já produziram sobre o tema. Né? E o que o Jurandir Freire Costa, nesse livro História da Psiquiatria no Brasil, ele vai discutir? Que no momento da história em que começam a surgir, então vamos retomar, no Brasil especificamente, Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil, no momento em que ocorre a libertação dos escravos e a partir, né, de uma lei em que eles são obrigados a serem, né, libertos, e se traz aí a partir disso, é interessante, né, porque veja, se liberta os escravos, mas não se contrata os escravos, porque os escravos não eram vistos negros. Para quem fala assim, da meritocracia, estão lá porque querem. Não, vamos retomar a história e vamos lembrar de coisas importantes. Se produz no Brasil a libertação dos escravos,
Aí não se contrata os escravos. Fábio, acompanhe isso, não se contrata os escravos. Se traz imigrantes europeus para o Brasil, fundamentalmente italianos e alemães, às vezes poloneses e por aí vai. O que acontece com essa população imensa de negros que foram tirados, foram libertos da sua condição de escravos, foram para as ruas? E não eram só negros, eram negros, pardos, índios e miscigenados. Por quê? Porque se cruzou, né? Ou quem não conhece a história, né, dos portugueses que pegavam as índias e que pegavam as negras. Quer dizer, isso é história escrachada, colocada no social. E o que acontece nesse momento? Eles vão parar numa situação de rua. E aí, claro, quem está na rua, que é interessante, né? Vão parar, vão morar na rua, literalmente, Fábio. E aí o que começa a fazer para você viver? Roubar, beber, se prostituir. E aí os doutores da época, assinados, os doutores da época, isso não é uma história que concerne apenas ao país, ao Brasil. Os doutores da época fazem uma constatação positivista, que é assim, primeiro passo da ciência, observar. Vamos observar o fenômeno. Observar o fenômeno. Qual era o fenômeno? Desordem nas ruas. Certo? Qual é a observação que se faz? Uai, já que tu é mineira, Fábio. Uai. É todo mundo negro, pardo. Olha que constatação que a gente faz. Mas percebe que já não tem aí o fio da história? Por que não tem o fio da história? Não é que eles foram sacaninhas. Porque na hora que a gente está lendo o fenômeno, a gente não tem esse lastro. O lastro, ele vem depois. Certo? É uma percepção que se faz. Opa, e aí qual é a explicação que se vem? Né? Tomados aí, né? Os primeiros médicos aí, tomados, né? Que se formaram nas primeiras faculdades de medicina do Brasil, faculdade da Bahia e Rio de Janeiro, que foram as primeiras faculdades de medicina do país, fundadas na década de 20, especificamente em 1923. Junto ali, se funda também a Liga Brasileira de Higiene Mental, formada por médicos, psiquiatras, não psiquiatras, mas primeiros médicos que se ocupavam da questão, né, que tem um nome que a gente poderia, né, instituído como o higienismo, os médicos, os higienistas da época. E é interessante porque assistam o filme Nise, sobre a Nilce da Silveira. É um filme interessante que vocês vão ter uma pista, né, desse momento da história. Né? E é muito curioso porque, veja, o que eles começam a pensar? Bom, não tem um lastro. Veja, esse lastro com o passado, que a Ana Arendt muito bem vai nomear no Entre Passado e Futuro, e que ela também vai, de alguma maneira, dar pistas ali na condição humana, ele não tem esse lastro. Então, qual é a hipótese ali que acontece? Bom, deve então ter um problema no cérebro. Percebe? Deve ter um problema no cérebro. E o que se começa a fazer? Experiências com esses pacientes. Lobotomia, furar aqui. Né? Assista um filme que é muito interessante. Como se fosse um problema cerebral localizado. Como, quer dizer, quase como não tivesse nada a ver comigo. Como, veja, mas vamos retomar. Traz isso para hoje. Traz para a gente. Traz perto da gente. Como se o cara que vem me pedir dinheiro na esquina, eu também penso que não tem nada a ver comigo. Tá claro isso? Eu também acho absolutamente nada a ver comigo. Isso é importante marcar. Que esse laço a gente perdeu. A gente não tem mais. Por isso que é importante esse momento da gente sentar e conversar, que são momentos que a gente começa a, de alguma maneira, se indagar. E, gente, o que acontece no mundo? Sabe o que acontece no mundo? Tem a ver comigo? Asseguro. Tem a ver com você. Tem a ver comigo também. Fábio, tem a ver com você. Tem a ver com isso. O que a gente construiu. Tá claro aí? Bom, agora vamos lá. Interessante porque o que se produz, então, ali naquele momento? Eu estou retomando um pouco a história da medicalização, de uma perspectiva histórica. O que se produz nesse momento aí? Começa-se a construir hospícios
desde 1895, por aí, muito antes das medicinas, para produzir duas coisas essenciais. Primeiro, uma limpeza das cidades, por isso o nome higienismo, produzir uma higiene, e também o higienismo ter uma certa higiene mental, uma limpeza aí. Né? Vamos tirar os delírios, vamos tirar a sujeira, vamos lavar os mendigos, percebe? Vamos tirar o jogo, quer dizer, é um pouco isso. E se constrói teorias, então, para explicar o que acontecia. Então, primeiro, uma teoria chamada de um psiquiatra italiano, um psiquiatra italiano chamado Cesare Lombroso, em que ele vai retomar o tipo, ele vai escrever uma denominação chamada de tipo lombrosiano, quer dizer, a pessoa olhava já para o cara e dizia assim, ó, tem as faces assim, X, né, os ossos da face de uma determinada maneira, então, quer dizer, ele tem propensão ao crime e à loucura. E por aí vai, né? Leiam o História da Psiquiatria no Brasil, que o Jurandir Freire Costa vai trabalhar isso de uma maneira muito, muito clara. Eu estou falando isso por quê? Porque as crianças também estavam nesse mesmo lastro. As crianças também estavam internadas em hospícios. O Hospício Pedro II, Rio de Janeiro, é um hospício que tinha criança misturada com adulto, nu, ali, a rodo. Né? E vamos tentar lembrar um pouco, quer dizer, quando a gente vai estudar um pouco, né, os grandes clássicos, o que a gente vai escutar? Por que a mulher, o louco e a criança estão no mesmo lugar? Porque nunca são escutados. Não é interessante? Porque, quer dizer, a criança, então, a mulher e o louco, quase como tomados uma lógica da desrazão, como se não fossem sujeitos que fossem merecedores de uma escuta verdadeira, merecedores de uma escuta, né, séria, né, ou quase como, né, vamos tentar lembrar, a década de 70 no Brasil, as mulheres lá em crise, né, então quando é que surge a histeria, interessante, né, quando Freud lá, em 1895, né, escreve um estudo sobre a histeria, e ele vai investigar essas mulheres que se tremiam toda, interessante, né, até pouco tempo atrás a gente escutava assim, ela sofre dos nervos. O que era sofrer dos nervos? Essa mulher apanhava do marido, era estuprada todas as noites pelo marido, né? Ela sofria violências e serviços de todas as espécies, né? E ainda se esperava, né? Carregando uma família nas costas, a gente esperava que de noite ela estivesse linda e maravilhosa para o marido. Quer dizer, ela estava literalmente assim. Né? Uma criança que era espancada pelo pai estava literalmente assim. Né? Um cara que falava coisas, vamos pensar em um outro filme, As Horas, em que aparece a história da Virginia Woolf, em que ela tenta ser uma escritora, tenta ser reconhecida, porque ela era uma escritora, se inscreveu na história como uma grande escritora, né? Eu recomendo o livro Mrs. Dalloway, em que ali, né, quer dizer, ela, né, de alguma maneira, comete suicídio em virtude do não reconhecimento social da sua condição de escritora. Né? Quem viu o filme As Horas vai poder acompanhar de perto a história da escritora inglesa chamada Virginia Woolf. Estou falando isso quando Juliano Moreira, que era um psiquiatra da época, ele era uma espécie de coordenador no Hospício Pedro II, né? Que esse hospício sofre uma vistoria, e as pessoas se confrontam. Então isso se torna visível. Lembra que eu falei lá no início da invisibilidade? Tá acompanhando, Fábio? Pessoal, acompanha então, tá? Vai que eu vou chegar no tema. Fiquem tranquilos, eu chego no tema. Que tem uma certa invisibilidade ali. Quando vai alguém e olha e diz assim, gente, que loucura. Olha que lindo a inversão. Os loucos não estão lá, os loucos estão aqui. Te dá conta, Fábio? Tu te dá conta? Quando vem alguém e diz assim, os loucos não estão lá, os loucos estão aqui. Que loucura é essa? Como é que a gente permitiu um estado de coisas nessa? Vão se criar dentro dos hospícios as famosas alas psiquiátricas infantis. Separando, então, adultos e crianças. Gente, eu estou falando de algo que foi ontem. Foi ontem. Quem assistiu o filme Pichote, A Lei do Mais... Eu nunca sei se é do mais forte ou do mais fraco. Pichote, A Lei do Hector Babenco, vai ter um pouco notícias disso. Então, quem é que levava essas crianças para os hospícios? Era a polícia. Porque essas crianças estavam vagando nas ruas, e na medida que elas estavam vagando
nas ruas eram confundidas como delinquentes e, portanto, recolhidas pela polícia, né, e levadas para o hospício. Ah, mas e hoje? Hoje não é tão diferente. Porque se a gente tem, mesmo, veja, a gente tem o primeiro Código de Menores do Brasil, instituído na década de 70, em que ali a criança assumiu um estatuto de menor de idade. Por quê? E em 1923, se eu não me engano, eu sei lá, eu posso errar as datas, vocês confiram depois e me mandam lá no privado, ou pode postar se você errar a data. Eu não tenho vergonha, porque, bom, né, eu não sou máquina, eu vou lembrando aqui, mas, se não me engano, o primeiro, enfim, ali nos anos 20, 30, não vou ser tão preciso, então, por que se institui o primeiro Código de Menores do Brasil, Fambi? Porque ocorreu que um menino chamado Bernardino, que é um engraxate, que era um engraxate, um menino negro que estava engraxando um sapato de um adulto. Esse menino tinha 12 anos. 12 de outubro é o Dia das Crianças! Foi no dia 12 de outubro! Claro! O dia 12 de outubro é comemorado como o dia 12 de outubro, não é por causa da Nossa Senhora, gente. Porque foi no dia 12 de outubro que se instituiu no Brasil o primeiro Código de Menores, onde se reconhece a diferença entre adultos e crianças. Claro! Percebe? E aí, nesse momento em que se institui no dia 12 de outubro, onde se comemora o Dia das Crianças, foi o dia em que se descobriu esse absurdo que Bernardino sofreu ele engraxou o sapato desse senhor, ele tinha 12 anos, e ele não quis pagar. O cara não quis pagar. E o menino ficou bravo e jogou a tinta do sapato na cara do cara, no rosto, sei lá. Não sei aonde, mas ele ficou bravo, ele era um menino de 12 anos. Bernardino é levado para uma cela com 10, 15 homens que passaram uma semana estuprando esse menino todos os dias. E quando a polícia encontra Bernardino, ficam todos horrorizados, porque esse menino estava virado em frangalhos. Duro, né? Até eu não suporto isso. E aí, nesse momento, os médicos se horrorizam com o que vem. De verdade, se horrorizam com o que vem. E vão para os jornais denunciar o que tinha acontecido. Ali, a história dos Bernardinos se torna visível. Para quem quer discutir visibilidade e invisibilidade, recomendo muito a leitura do livro do Gilberto Dimenstein, intitulado O Mistério das Bolas de Gude. Como? O Mistério das Bolas de Gude. Um livro bonito, Sim. onde ele se pergunta sobre o que torna algo visível e invisível e quais as condições para que isso, quer dizer, aconteça, né? Mas ali, Fábio, se torna visível a história dos Bernardinos, né? De todos os Bernardinos, não foi daquele Bernardino, foram de todos. Quantos já tinham passado por isso? Quantos já tinham sofrido isso? E ali a justiça se vê na obrigação de instituir a diferença jurídica, formal, entre adulto e criança. E a partir daquele momento, as crianças passam a não ser mais presas, porque elas seguiam sendo presas, em prisões comuns, mas em dois locais específicos, ou nos hospícios, nas aulas infantis, ou na famosa Fundação de Bem-Estar do Menor, FEBEM. Vocês devem lembrar da FEBEM, né? E na FEBEM, por favor, assistam ao Pichote, o filme do Hector Babenco, porque vocês vão ter uma pequena amostra do que aconteceu dentro da FEBEM. É visceral o filme, é doído.
que tem ali um corpo de artistas impressionante, Marília Pera, É o Que Maravilha, enfim, é um filme bem forte, da década de 70, tá? Uhum. É Bom, a o que lei que do vai mais fraco. acontecer? Ah, é do mais fraco, A isso, a lei lei do do mais mais fraco. fraco. É do mais forte porque, veja, eu acho que eu troco, porque de alguma maneira vem para mim a questão da horda primeva, né? Que é o mais forte que mata o mais fraco e por aí vai. Mas nesse caso tá certo, né? Uhum. Porque quem acorda Uhum. estourava do lado mais fraco e sempre estoura do lado mais fraco, né? Agora, vamos lá. O que eu quero dizer com isso, né? Que, quer dizer, né, a gente tem o primeiro Código de Menores ali, né? 12 de outubro, instituído Dia da Criança, marcando a diferença adulto-criança. Década de 70, o auge das FEBEMs. FUCABEM, FEBEM, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar um pouco da, né, das rebeliões nas FEBEMs no Brasil. Vocês devem lembrar que eram rebeliões parecidas com presídios, né? E hoje você vê, mesmo diante, né, da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 90, foi promulgada junto com o SUS na Constituição do Brasil, de 88, o que você vê ainda tramitar aí no discurso, na boca das pessoas, boca cheia, boca cheia, boca cheia, vamos promover a redução da idade penal. Quer dizer, de novo, quase como, quer dizer, a gente tenta aí um certo retrocesso. De novo, quer dizer, não se perguntando, quer dizer, o que acontece com esse adolescente que transgride, o que acontece com esse adolescente que está na rua, né? Quer dizer, então, é muito interessante porque até agora tentar aproximar um pouco o efeito dessa não obediência e não docilização ou esse estranhamento em relação à criança e ao adolescente que não se adapta, né, às condições ou as demandas sociais colocadas, né? Falava na live com o Hugo, se eu não me engano, daquela propaganda, que é um vídeo, não é uma propaganda, enfim, equivocadamente, mas um vídeo da Unesco em que ali aparece, né, a mesma menina, ela tá como pedinte, as pessoas escondem a bolsa, ela tá com uma roupa de marca, as pessoas se chamam para sentar na mesa. É um pouco isso, é a mesma criança. Né? Então, na Uhum. verdade, o que muda é o quê? A imagem que ou me aproxima ou me afasta dela. Certo? Tá claro aí, Tá, Fábio? Dá para acompanhar? tá Sim? claro. Uhum. Vamos tentar Tem uma pensar pergunta aqui. no âmbito da escola. No âmbito da escola, a mesmíssima reflexão. Quer dizer, né, então vamos pensar que, né, no âmbito da família e da escola. Então, né, o filho que responde narcisicamente às minhas expectativas me aproxima. O filho que não responde às minhas expectativas me afasta. E quando me afasta, lembro do livro do Levi Strauss chamado De Perto e de Longe, que quem estudou antropologia, ou minimamente, quem cursou psicologia, teve uma cadeira obrigatória de antropologia, em que falou que o movimento do antropólogo é o quê? O de perto e o de longe. Quer dizer, quando me aproxima uma coisa, quando me afasta é outra. E para muitas vezes poder algo, eu preciso tomar distância. Interessante porque quando então, né, essa criança responde às minhas expectativas, eu tenho 10 minutos, é isso? Isso. 10 minutos, vamos lá, tô chegando no tema. 8 minutos. Uhum. Calma, tem mais duas lives, pessoal. Eu preciso dar essa volta toda, não tem como. Para entrar no tema não tem jeito. Seriamente para entrar no tema de uma maneira de verdade, assim, no sentido de uma maneira Sim. responsável, tá? Uhum. Então, quando essa criança se aproxima dos meus ideais, quer dizer, é como se não tivesse ali pergunta, que ali é uma espécie de completude narcísica que faz com que eu olhe para ela e diga assim, olha só como ela é parecida comigo, percebe? Quer dizer, olha como ela se aproxima de mim, olha como... Né? E é interessante porque os pais aí encontram uma familiaridade que permite essa filiação que eu falava lá do filme do Chris, né? Que é o do meu pé esquerdo, não, meu pé esquerdo é o filme, não é meu pé direito, meu pé esquerdo, onde ele diz assim, é meu filho, quer dizer, então quando eu vejo meu filho fazendo coisas parecidas comigo, eu digo, é meu filho, tá aí, legal, é meu filho.
E aí a coisa vai, entretanto, de uma maneira, né, quer dizer, em que paga o seu preço, porque não é sem efeitos, né, porque a criança também fica aprisionada a esse engolfamento narcísico. Né? A mãe diz, faz assim que a mãe gosta, e a filha, a filha ou o filho também diz assim, quer dizer, faz também, porque espera aí, né, um reconhecimento narcísico dos pais. Quer dizer, tudo tem seu preço. Em psicanálise, tudo tem seu preço. Quer dizer, agora, quando essa criança não responde, e aqui, queria marcar, quando é que essa criança não responde? Por que ela não responde para se defender de um certo engolfamento familiar? Essa criança não responde para tentar se defender de uma certa invasão. Sempre, 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 sempre. Um exemplo disso é uma criança que é batida e alguém se aproxima, ela já responde uma espécie de reflexo. Percebe? Isso é um exemplo disso. Então vamos tentar pensar, quer dizer, né? Vamos tentar pensar, quer dizer, que por mais que, né, todo cuidado, ele implica uma espécie de violência. Não é que os pais violentam, mas, quer dizer, isso que, né, que os gregos chamavam de desmedida está sempre presente, porque a medida nunca é clara. Ela nunca é clara. Todo amor, ele envolve excesso. E toda falta também envolve excesso. Ou seja, não são coisas que são passíveis de serem calculadas. E dizer assim, né? O Jean-Marie Sorret tem uma expressão chamada assim, né? Não tem como dizer assim, determinado tipo de pai, mas determinado tipo de mãe vai ser equivalente a determinado tipo de filho. Isso é da ordem do impossível. Nunca sabem os resultados. Por isso que Freud vai falar que educar é impossível. Educar é impossível por quê? Nunca sabemos de antemão os resultados. Primeiro, está no livro Infância e Ilusões Psicopedagógicas e Figuras do Infantil, onde ele vai dizer o seguinte: nunca sabemos de antemão os resultados, e mais, os resultados sempre serão insatisfatórios. Né? Que são os 3 impossíveis freudianos, que é o quê? Psicanalizar, educar e governar. Tá? Muito bem trabalhado pelo Rinaldo Voltolini, num livro intitulado Psicanálise e Educação, que é um livro que eu gosto muito. Eu acho que ele é bem elucidativo para tratar da questão. Vamos lá. O que acontece aí nesse momento? Né? Quer dizer, quando essa criança não responde à expectativa parental, se produz uma espécie de leito de Procrusto. Eu tenho 5 minutos, né, Fábio? É isso? Isso. 5, isso. Uma espécie de leito de... Gente, falta tempo para mim. Uma espécie de leito de Procrusto em que, olhem na mitologia, o que é o leito de Procrusto? O Procrusto era um cara que pegava os viajantes que chegavam na sua casa, amarrava numa cama tentando adaptar o tamanho do viajante ao tamanho da cama. E o que a gente tem feito atualmente e que justifica a medicalização das problemáticas familiares e escolares? Tentar amarra a todo preço a força amarretada, adaptar a criança ao tamanho da cama. Como fazia Procrusto na mitologia grega. Né? Então, quer dizer, isso não é ser preço, por quê? Porque isso vai minar o que no início dessa live eu tenho 2 minutos ainda? Não, ainda tem 3. 3. O que eu não quero deixar, não quero ficar no meio do caminho, né? O que no início da live eu falava de nomeação e filiação. Vocês lembram disso? Então, o que isso implica? Que, quer dizer, a nomeação necessária para tornar essa criança um aluno de uma escola, Fábio, eu estudo na escola Beabá, e a nomeação necessária para dizer, eu sou filha do meu pai, eu sou filha desta família, eu sou um Silva, eu sou um Camers, ela desaparece e é substituída, então, pelo nome da patologia. Eu sou um Asperger, eu sou um Down, eu sou um TDAH. Quer dizer, então, você tem aí uma substituição do nome do pai pelo diagnóstico e segundo, né, a filiação que me fazia pertencer aos câmeras, agora vai ser a filiação que me faz pertencer à doença. Ou seja, para finalizar a live, pessoal, na próxima quinta tem mais. Para finalizar a live, o que acontece aí nesse momento?
nesse momento, a filiação passa a ser a filiação à doença. E as perguntas sobre, meu filho, o que tu tens? Desaparece. E agora os pais vão procurar no YouTube um vídeo para explicar o que a sua criança faz dentro de casa. Porque e se ela é autista, ela faz como todas as crianças. Ou seja, jogamos o bebê fora, junto com a água do banho. Gente, obrigada. Fábio, obrigada. Eu não vou deixar a live morrer no meio do caminho, tá? Acho que é importante, quero agradecer a presença de todos. A gente teve aqui, em média, 75 pessoas ao vivo conosco. É um prazer imenso, é um tema que me é muito caro, me emociona, né? E eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Eu espero que vocês possam divulgar essa live, porque eu acho que é um tema que é de extrema relevância. E lembrem, dia 12 de outubro, qual é a razão? Porque é o dia das crianças. Tá bom, gente? Boa noite e obrigada. Obrigada, Michele. De novo, obrigada. A Daniele colocou ali ainda tem uns segundos. Se esses cursos voltados à psicoterapia, que tudo responde pelo formato da mente e do corpo, teria um retorno a Lombroso? Aos estudos Sim, de baseados alguma maneira, sim, uma explicação neurobiológica, claro, sem dúvida nenhuma. Por que um retorno alombroso? Porque, de alguma maneira, desimplica a nossa implicação como sujeitos e a implicação da história e do social. Tá? Sim, perfeito. Oi? Ah, então, até quinta. Muitíssimo obrigada. Quinta-feira nos vemos para você continuar essa Pessoal, conversa. próxima quinta, mesmo horário, 7h30, Escola Bebá, e na quinta também. Mais 2 lives que a gente vai certamente trabalhar bem seriamente o tema, tá bem? Obrigada, pessoal. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Beijo a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal, que está aí presenciando. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho.